Bom dia! Bom dia! Olá! Tudo bem, criativa? Como estão vocês? Tudo bem? Estamos de horário novo, estreando horário novo, às 10 da manhã. Depois quero que vocês me contem o que vocês acharam, tá? Desse horário novo. Mas a gente não vai abandonar os outros dias, não. Depois eu aviso para vocês. Mas como é que vocês estão? Tudo bem? Estou transmitindo aqui pelo YouTube e também estou transmitindo pelo Instagram. Então, olá para vocês no Instagram, olá para vocês no YouTube. Tudo bem? E aí, hoje eu escolhi um tema ótimo para a gente conversar, que é um clássico. Eu acho que todas já assistiram. Se você ainda não assistiu Criativa, não deixe de assistir. Tem tanta coisa interessante nesse filme. É um filme ótimo, extraordinário, muito legal para se assistir. E ele tem muita coisa para nos ensinar. Oi, Vânia! Você está animada, hein? Tudo bem? Oiê! Para você também. Então, eu escolhi hoje esse tema porque eu achei muito legal para fazer um paralelo com as nossas vidas, com os nossos projetos, com os nossos planos de vida e com aqueles momentos em que a gente acha que tudo está perdido, né? Que não tem mais jeito, não tem mais salvação. Então, esse filme vem bem a calhar, criativa. Esse filme vem bem a calhar. Então, ele é de 2001, se não me engano. Então, é um filme já com um tempinho, né? Mas as histórias que ele tem, as mensagens que ele tem, o que ele ensina para a gente não se perdem. São coisas que não... O tempo não deixa de... não invalida, muito pelo contrário. E principalmente nessa pandemia agora que a gente está vivendo, né? Que é uma coisa tão difícil, tão estranha no nosso mundo, a gente nunca tinha enfrentado isso. Então, esse filme tem mais a ver ainda. Nos traz grandes reflexões e grandes aprendizados, tá? E para você que ainda não me conhece, chegou agora, eu sou Deia Ferreira e eu estou aqui para ajudar mulheres a construir autoconfiança para vencer seus medos, vencer medos, que os medos não são seus, definitivamente não te pertencem, e concretizar os seus objetivos de vida. Esses sim são seus, os medos não. Por isso a gente vai vencer e deixar para lá e concretizar os seus objetivos de vida. Então, o Náufrago é excelente para isso. O Náufrago é com Tom Hanks. Então, oi Carla, tudo bem? Então, o Náufrago, ele é um filme que tem como ator principal Tom Hanks, que é um queridinho aí, eu mesma sou super fã dele, eu gosto muito dos filmes que ele faz. E no filme, o Tom Hanks, ele é um inspetor da FedEx, que é uma multinacional, né, que faz entrega de cargas e correspondências pelo mundo afora, e a função dele, do Chuck Noland, que é o nome do Tom Hanks no filme, né, o papel dele, a função dele é justamente checar os escritórios do mundo inteiro da empresa para ver se tudo está funcionando direito, se as entregas estão sendo eficientes, né, se tem produtividade nos escritórios. Afinal de contas, a FedEx é conhecida por ser super pontual, por cuidar bem da entrega do que eles fazem, né, das coisas que são enviadas. E aí, isso fica bem claro no começo do filme, né? Ele tem uma noiva, que é vivida pela Ellen Hunt, o nome dela, e ela é uma noiva que aguenta um noivo que naquele tempo lá em 2001,
ele é controlado pelo pager dele de trabalho, aquele trequinho que ficava apitando, avisando, mandando 1000 mensagens, né? Quando a gente ainda não tinha um celular e o WhatsApp aí tão fácil na mão. Então, a noiva dele vive com ele essa rotina de um homem que está sempre viajando, sempre em vários lugares do mundo ao mesmo tempo, e o tempo dele é bem direcionado ao trabalho, né? Só que o que acontece? Como a vida não está nas nossas mãos, o controle dela, muitas vezes, né? A gente faz tudo que é possível, a gente cria nossos planos e tal, mas algumas coisas saem do nosso controle, porque é da vida. Ele faz uma dessas viagens e o avião cai, né? Atingido por um raio e cai no mar. E ele acaba sendo o único sobrevivente em uma ilha. Ele fica numa ilha, se salva num bote, né, que abrem lá quando o avião cai, e ele vai até essa ilha, e ao chegar nessa ilha, primeiro ele descobre que ele foi o único que sobreviveu, né, só que ele não tem noção ainda do quão isolado ele está nessa ilha, o quão sozinho ele está, e o quão distante da civilização ele está. Ele só vai se tocar disso à medida que o tempo for passando e ele for vendo que não aparece ninguém para salvar ele, né? Então, ele fica preso nessa ilha por 4 anos. 4 anos preso numa ilha deserta, sem ninguém para conversar, sem ninguém para ele criar horários, sem ninguém para ele controlar a produtividade, que é justamente o que ele fazia. E aí fica ele lá sozinho nessa ilha durante 4 anos, né? E vai precisar sobreviver, né? Essa palavra está muito latente e evidente nas nossas vidas aí durante essa pandemia. Então, ele vai ter que lutar para sobreviver, né? Fisicamente, emocionalmente, para que um dia ele possa retornar à civilização. A grande questão no começo do filme é que a gente não sabe, né? Quanto tempo vai demorar para ele sair, se ele vai sair ou não, e como é que é ficar numa ilha deserta sem nada, vivendo ali durante todo esse tempo. Uma pessoa que estava acostumada a correr para lá e para cá o tempo todo, né? Ser cheio de tarefas, super atarefada, a ponto de a noiva, né, ter que ficar atrás dele, correndo atrás dele para conseguir ter alguns minutinhos. E aí se passa a história dele, né? Ele, pela primeira vez na vida dele, ele se encontra num lugar onde ele não tem um relógio para passar o tempo, não tem programação e ele não sabe o que espera, né, por ele no futuro. Ele não sabe o que vai acontecer. Então, de uma vida totalmente programada, ali tudo organizado, tudo milimetricamente traçado, o Nolan entra num mundo onde ele não tem controle, não tem relógio, não tem programação, não tem futuro, não tem nada para ele checar. E, assim, uma coisa legal do filme é que antes dele entrar nesse avião, ele encontra com a noiva, e a noiva entrega para ele de presente o relógio de bolso do avô dela, que imagine, para uma pessoa que vive acelerada, não tem tempo para nada, você receber um relógio de bolso, aquele que você tira, olha até ele lá contando os segundinhos. Então, é uma metáfora ali bem interessante que o filme usa no começo, né? Já que ele é totalmente obsessivo com o tempo dele, né? E, na verdade, ele é tão querido e bem visto no trabalho e pela empresa, justamente porque ele é totalmente obcecado pelo tempo, pelas regras, pelo funcionamento da empresa, para que tudo dê certo, vive praticamente para a empresa o tempo todo, está sempre indo e vindo, não tem tempo para ele, para a noiva dele. Então, ele se tornou uma referência no trabalho, super bem visto e tudo mais, porque ele vivia mais no ar, né, nos aviões da empresa, do que em terra, vivendo a vida dele, né? Então, ele vivia para otimizar o trabalho da empresa, as entregas da empresa, mas a vida dele se resumia àquilo ali, né?
Então, estando nessa ilha, ele passa 4 anos, e aí vem a grande questão. Quando a vida te traz uma mudança dessa, quando a vida te joga uma surpresa dessa no colo, o que você tem que fazer? Jogar a toalha? E aí deitar lá ao sol na ilha, ficar esperando aparecer um navio, um barco para te salvar? Né? E se o barco não aparecer? O que vai ser de você se não passar um avião? Então, o Nolan vai ter que se reinventar, que a gente sabe bem o que é isso, né, criativas? A gente passa muito tempo, muitas vezes da nossa vida, a gente se vê em posição de se reinventar, de recomeçar. E muitas vezes isso assusta. Imagine ele nessa ilha, o quanto estava assustado, sozinho, perdido. E se coloque lá no lugar. Ele nem precisa, né? Porque a vida da gente já nos coloca nessa posição por diversas vezes. Então, estando nessa ilha, nessa coisa totalmente inesperada, ele vai ter que se reinventar. Mas se reinventar a nível de coisas como aprender a fazer fogo, né? Como lá nos primórdios, os primeiros homens tentavam e aprenderam a fazer. Então, ele vai precisar aprender a fazer fogo. Isso é realmente voltar para o começo da história, hein? Você sair de um aeroporto, onde você está de avião o tempo inteiro, para cima e para baixo. Imagine, você lida com tempo, lida com entregas, lida com produtividade, você está se deslocando no equipamento, né, de transporte mais rápido que tem, que é o avião, e de repente você se vê numa ilha sozinho, tendo que aprender a fazer fogo. Isso sim é uma grande mudança, né? Então, aprender a fazer fogo, aprender a pescar, e por aí vai. Então, imagine essa ruptura que aconteceu na vida dele, que é a mesma coisa que muitas de nós, né, está enfrentando agora também, essa ruptura que essa pandemia trouxe, que toda essa condição agora econômica do país também trouxe para a gente, né? Então, uma das primeiras coisas que provavelmente abala todas nós é o emocional, né? Que sai do controle é o emocional. E no filme não é diferente. E o Nolan, ele cria um amigo imaginário que é o Wilson. Vocês lembram a bola, o Wilson, que inclusive a marca que fica na bola, né, que ele transforma em um rosto, é a marca da mão dele quando ele se machuca, construindo ferramentas para se adaptar a essa nova realidade que ele está, que não foi ele que pediu, onde ele foi empurrado. Então ele se machuca e quando ele pega na bola, né, a marca da mão dele fica, e ali ele desenha um olho, a boca, tal, e aqui ele se transforma no companheiro dele ali na ilha, que é o Wilson. Então, ali está o apoio emocional do personagem Nolan, né? Então, sabe aquela coisa da gente buscar apoio? Muitas vezes a gente fala, nossa, minha família não me apoia nos meus projetos, minha família não me apoia nas minhas ideias, não compra as minhas ideias, eu não tenho apoio de ninguém. E é como ele estava nessa ilha. E ele recorreu ao Wilson. Então, aquilo ali, aquela bola com aquela imagem estampada de um rosto que ele vê ali, né? É o apoio emocional que ele tem. É com quem ele conversa, com quem ele tira dúvidas, com quem ele grita, em quem ele descarrega a raiva e a frustração diversas vezes, que ele ruma a bola lá longe, o Wilson, e depois ele se arrepende e vai buscar o Wilson. Ele briga com o Wilson, ele conta os planos dele para o Wilson. Então, é alguém ali compartilhando o dia a dia com ele, é o suporte emocional. E a gente precisa muito disso. Mas se a gente não tem, a gente não pode parar, a gente tem que continuar, né? E aí, ele não tem com quem conversar, e ele deu um jeito, ele resolveu da maneira dele. Ele buscou apoio no Wilson, com quem ele consegue desabafar, conversar. E aí, ele consegue se manter lúcido, né, na ilha. Então, ele consegue se manter presente, porque ele tem com quem conversar. E no meio do filme, o filme dá um pulo, né, no tempo, ele salta 4 anos,
e aí a gente vê diversas mudanças que aconteceram. Mas é interessante também que a maré vai trazendo, no momento inicial em que ele está nessa ilha, a maré vai trazendo diversas coisas que caíram, né? Que quando o avião lá estraçalhou, diversas encomendas boiaram e acabam chegando à ilha. O Wilson, essa bola é uma delas. E tem outros itens também que ele começa a usar. Olha só que interessante. Os itens que chegam na ilha são coisas totalmente inusitadas. Um vestido de noiva, um patins, mas ele olha para aquilo naquele momento em que ele está vivendo uma situação diferente da que ele costuma estar, e ele consegue dar novos usos para aquilo que ele tem em mãos. Então, ele está sobrevivendo com as ferramentas que ele tem, ele está transformando o que ele tem, usando o que ele tem nas mãos, que é possível, e dando novos usos para que ele sobreviva. Então, olha só que outro aprendizado interessante. É preciso a gente transformar, né? A gente está atenta, aí tem muita criatividade envolvida. E provavelmente você não associaria essas coisas que ele faz à criatividade, mas isso é pura criatividade. No momento em que você está ali numa necessidade, ou num momento diferente, o que aparece na sua frente, que apareceria num dia normal, e você olharia e diria, isso aqui é um copo. Aquele copo passa a ter outro sentido, a sua mente começa a trabalhar e ela começa a dar novos usos. Sua criatividade está ali, somente adormecida, esperando você ter a necessidade de usá-la, né? Coisa que você faz no dia a dia inteiro, mas muito pouca gente se toca de que está usando a criatividade. Quando você faz uma comida, quando você muda uma roupa, quando você escolhe que direção vai, qualquer coisa que você faça, você está usando a sua criatividade. E no filme, essa criatividade dele fica bem latente quando o universo ao redor dele é todo inóspito, é todo diferente, e ele começa a transformar as coisas através da criatividade para que ele sobreviva. Ele vai adaptando tudo para que funcione para ele, né? E o filme dá esse salto de 4 anos, e com esses 4 anos que passam, você começa a ver as mudanças físicas que ele sofreu, e a adaptação também do corpo. Então, aquilo são marcas do isolamento que ele está vivendo, mas também desse universo novo em que ele está. Então, ele está bronzeado, a barba cresceu, né? Ele perdeu peso, o cabelo também está comprido, os sinais do tempo vão aparecendo, do tempo que vai passando e do que ele tem disponível para ele. As marcas do isolamento, na forma dele do seu comportamento também, né? Ele está bem mais... o instinto dele está muito mais aguçado, então ele tem determinados comportamentos e maneiras de olhar, etc. e tal, que lembram muitos animais, né? Porque o instinto dele está tendo que aflorar naquele ambiente selvagem que ele se encontra. Então, ele está ali se adaptando. A sanidade dele mental está por um fio, né? Mas o que ajuda ele a manter essa sanidade, não só o Wilson, com quem ele conversa, mas também o fato de que ele não perde a noção do tempo. Se vocês olharem, se vocês lembram do filme, ou se não assistiram, ele marca nas pedras os dias que vão passando. Então, ele sabe há quanto tempo ele está ali naquela ilha. Ele também aprende a ver e olhar como é que está a maré. Ele aprende, presta atenção em como o tempo muda na ilha, como as estações vão passando. Então, ele não perde a noção de tempo dele. Ele vai usando os conhecimentos que ele tinha da vida anterior, ele vai usando nessa nova vida, nesse novo momento. E isso também é super importante. Imagine, quando a gente faz uma grande mudança, quando a gente quer ter planos novos, né? Quando a gente quer começar alguma coisa, muitas vezes a gente pensa em começar do zero, abandonar tudo que a gente já tem e aprender tudo de novo. Só que a gente, se faz isso, está jogando fora ouro, porque os seus conhecimentos, toda a bagagem que você
tem na sua vida até hoje fazem parte de você e vão ser o diferencial nesse novo momento que você vai viver, seja ele qual for. E no Náufrago tem isso de muito interessante. Ele é um homem que controlava o tempo dele, exatamente tudo que ele tinha que fazer. Ele cuidava da logística da empresa, organização, né, para que todos os processos funcionassem. E aí você fala, o que um homem numa ilha vai fazer com tudo isso que ele tinha? Né? Um cara que vivia programando entregas, organizando o tempo está totalmente disponível para ele na ilha. Não tem o que ele gerenciar, não tem o que ele cuidar, o que ele vai fazer? Só que aí é que entra a questão de você usar o que você tem, todo o seu potencial nesse novo universo. Basta você olhar e prestar atenção. Então, ele começa a entender como é que funcionam as marés, como é que funcionam os ventos, quando é que chove. Lembrem, ele está 4 anos na ilha. Então, para ele, né, o tempo dele, ele começa a usar para se adaptar a esse novo espaço, para compreender esse novo universo que ele está. Ele faz o uso do tempo dele com as competências que ele tinha, com as habilidades que ele tinha. Então, ele sabe quantos dias ele está no local, controla a maré, as mudanças climáticas, tá? E isso é fundamental para ele sobreviver, para ele procurar abrigo, porque ele sabe que naquela época do ano vai chover, para ele se proteger do sol, para que tipo de peixe ele vai pescar, onde ele vai conseguir água fresca, né? Como ele pode armazenar água, tudo isso, gravetos secos para ele usar para fazer fogo, né? Guardar o fogo, inclusive. Imagina se você não sabe que vem uma tempestade, como acontece no começo do filme, e aí você fez fogo e a tempestade vem e apaga. Então, tudo isso ele tem que saber. E todas as competências, todas as habilidades dele, ele vai usando para se adaptar nesse novo ambiente. Adaptação criativa. Adaptação. Ele vai aprendendo com aquele novo universo, mas ele também vai trazendo tudo que ele tem na bagagem dele para transformar aquilo ali para o melhor para ele. Nada se joga fora, nada se perde. Ele se adapta, aprende, vai adaptando tudo que ele tem, os conhecimentos dele nesse novo desafio, sem jogar nada fora. Sem jogar nada fora. Interessante também é que ele guarda algumas encomendas. Ele guarda uma encomenda específica, se não me engano. E ela chega na praia e ele toma a decisão de não abrir. E aí a gente pode parar e pensar, nossa, mas se ele abrisse, de repente aquilo ali podia ser uma ferramenta excelente para ajudar ele nesse processo todo que ele está. Será que ele não fez besteira em não abrir essa caixa? Né? Poderia ser alguma coisa que o ajudasse a passar melhor o tempo. Quem aí já está ouvindo de novo minha cachorrinha roncar? Cheirosa. Minha Shih Tzu de 12 anos. Agora que eu estou nesse novo ambiente aqui filmando, ela dorme aqui ao lado, tá? E ela está roncando e eu não vou acordar ela, como eu já disse para vocês. É uma live com ronco, tá? Ai, ai. Então, ele poderia pegar essa encomenda específica, abrir e fazer uso dela como instrumento, tal, ajudar a facilitar alguma coisa ali no dia a dia. Só que o uso que ele dá para essa caixa criativa é muito mais importante e fundamental para a sobrevivência dele, essencial para a sobrevivência dele. Aquela caixa, aquela entrega se transforma no grande objetivo dele ali dentro da ilha. Então, depois do acidente, que tudo se perde, absolutamente tudo é jogado fora, ele tem um objetivo ali na ilha, tá? O grande objetivo dele, ele tem que superar aquilo, ele tem que passar por aquele período, ele tem que sobreviver a tudo que vai acontecer ali naquele momento, mas ele tem um objetivo, né? Que é fazer a entrega daquela caixa. Projeto de vida.
Nós conversamos sobre isso, a gente tem falado bastante sobre isso. A diferença que existe, que faz na nossa vida, a gente ter um projeto de vida, a gente ter planos e não ter planos. Então, o projeto de vida dele nessa ilha, além de sobreviver, claro, é fazer aquela entrega. Então, aquela caixa ali, para o mundo de onde ele veio, né? Em termos financeiros, em termos de dinheiro, pode valer $1, que é a moeda dele lá, né? Pode valer $1, pode valer $5.000, $1 milhão. Não faz diferença. Ali, para ele, o valor é a sanidade dele e a sobrevivência, tá? Ele vai sobreviver, aquilo ali, o objetivo dele, naquele momento, o objetivo de vida dele, que é entregar aquele pacote, tá? Estar nessa ilha, nesse momento, e passar e viver tudo isso, né? Ele passa a explorar a ilha, ele começa a entender os lugares que tem, como, né, que tipo de fruta tem, que tipo de árvore, o que é que ele pode fazer com aquele tipo de cipó e tal. Isso exige flexibilidade para compreender aquele momento, entender que naquele momento é preciso se adaptar, né? E dar sequência à vida dele. Então, no momento que ele se torna flexível, que ele fala, não, se eu estou aqui, né? E a flexibilidade que, inclusive, ele não sabia que tinha, ou não explorava, porque ele vivia pelo relógio, né? Então, esse momento agora exige dele flexibilidade, exige que ele vá se adaptando ali a tudo, né? Então, essa capacidade de ser flexível e de se adaptar também são fundamentais, inclusive para liberar a criatividade. Olha só quanta coisa interessante. Se a gente for pensando aí, tudo isso está no nosso dia a dia, né? Você volta atrás numa decisão que você toma? Você é flexível? Você ouve argumentos? Ou você é rígida? Mantém ali por orgulho, sei lá, por não gostar de ouvir, não reconhecer o valor de informações alheias, ou acreditar que só o que você sabe é suficiente, ou que alguém te diz que é verdade e você acreditou, e aí você não ouve o que está ao redor, não presta atenção em outras coisas que chegam, né, em outras informações, em mais ideias, novas ideias. Então, é fundamental a gente prestar atenção, entender e aceitar novos conceitos, né? Você aceitar que agora você só vai beber água de coco, você vai ter que subir no coqueiro, derrubar o coco, tomar água de coco. É a diferença entre sobreviver e não sobreviver. Se nesse momento você falar, ai, gente, eu odeio água de coco, não suporto água de coco. E aí a gente vive no mundo, né? A gente está no nosso dia a dia e muitas vezes a gente não presta atenção nessas coisas. Tem tanta coisa disponível ao nosso redor que muitas vezes, ao invés de a gente se adaptar, para se ajustar, para ter algo melhor, a gente entra na zona de conforto, né? A água de coco é só um exemplo. Então, você entra na zona de conforto. Ah, eu não bebo isso. Mas na hora que você está numa ilha deserta, né? Numa ilha onde não tem ninguém, não tem saída, não tem alternativa, e aquilo ali é fundamental para você sobreviver, você vai ser flexível, você vai se adaptar, você vai usar o que você tem em mãos, né? Para você sobreviver. E lidar com o seu tempo também, administrar o seu tempo da melhor maneira possível, dentro dessa flexibilidade, dessa adaptação. Então, estando numa ilha, você não pode ficar do lado de fora da caverna, digamos assim, se está no tempo chuvoso, né? Você não pode enfrentar o mar, entrar na maré, quando as ondas estiverem com 10 metros de altura. Discernimento, né? Prestar atenção no que está acontecendo, para você tirar o melhor para você e abrir os seus horizontes, entender que é preciso mudar e se adaptar para sobreviver.
você vai criando estratégias, novas estratégias. Quando você é flexível, quando você se permite se adaptar, né? Você consegue criar novas estratégias para sobreviver. Se você é rígida, se você não ouve, se você não presta atenção, se o que você já sabe é suficiente e você acha que aquilo é a única coisa que você precisa para sobreviver, para viver, você perde a oportunidade de aprender, de crescer, para que você possa criar novas estratégias. Novas informações são importantes, para que você possa criar novas estratégias e ir adiante. Então, o Nolan ali na ilha, ele está enfrentando tudo que ele não usava na vida dele no dia a dia, né? Ele usava o tempo, ele não tinha tempo para ele, agora ele tem o tempo todo para ele, né? Ele fazia tudo, se adaptava, tudo era o que era melhor para a empresa, agora ele tem que se adaptar e adaptar todo o universo para o conforto dele, para que ele fique bem. Ele não tem que mais usar a competência da logística que ele tem para fazer as coisas chegarem rápido e funcionarem para a empresa, mas sim para ele tirar o melhor da natureza, para ele usufruir o melhor da natureza e do tempo e da área onde ele está, para ele sobreviver. Ele vai aprendendo coisas novas e vai criando novas estratégias, né? Então, usar da melhor maneira possível o seu tempo, controlar o seu tempo, usar ele da melhor maneira possível e com equilíbrio, que é o que ele não tinha na vida dele anterior, né? Os efeitos ali do tempo, os impactos que o tempo tem na vida dele, para quem não tinha tempo para nada, absolutamente nada, nem para a noiva, nem para ele mesmo, agora o tempo é todo para ele. Então, nem 8, nem 80. É preciso ter equilíbrio, né? Saber usar o seu tempo a seu favor, não só para o seu trabalho, mas também para a sua família, para a sua vida. Então, está atenta para que você faça um bom uso disso que provavelmente é o bem mais caro que a gente tem, né? Mais caro no sentido de precioso que a gente tem, que é o tempo. E ele não usava o tempo dele para ele, e aí o universo vem e fala, ok, então vai aí para essa ilha, agora o tempo é todo seu, vamos ver se você não usa para você o tempo. E aí todas as estratégias, tudo que ele conhecia, agora é usado para sobrevivência, tá? E nada nunca mais na vida do Nolan, nunca mais o mundo vai ser o mesmo, né? Nunca mais para ele o mundo vai ser o mesmo. Depois que você passa por uma experiência, abrir os olhos, prestar atenção no que aconteceu, para se reconstruir, se transformar, também é uma outra lição que tem no filme. Ele entra de um jeito na história e ele sai um outro homem, né? Ele sai uma outra pessoa, né? Não importa o gênero. Ele sai uma outra pessoa. Nada no mundo vai ser igual. E uma coisa também muito interessante é que a empresa sobrevive sem ele. O mundo lá fora sobrevive sem ele. Existe também um momento adaptativo, existe um momento da dor, existe um momento da perda das pessoas que imaginam que ele se foi nesse acidente de avião. Mas a vida de todo mundo continuou. A vida de todo mundo andou. O mundo não vai ser mais o mesmo, nem para ele, nem para as pessoas que ficaram lá. A empresa continua a mesma, a empresa continua faturando milhões, a empresa continua fazendo as entregas dela, a empresa pagou as indenizações de quem perdeu alguma coisa nesse voo e não recebeu seus itens, e a vida continuou, a empresa está lá. A noiva dele também passou por um período difícil de perda, de adaptação, sofreu,
mas ela refaz a vida dela. E aí o tempo que ele não tinha, né, que ele não disponibilizou para já estar casado com ela, para eles já terem começado e construído a vida, quando ele retorna, ele descobre que ela continuou. Então, ela continuou vivendo a vida dela, óbvio, claro, e ela construiu tudo aquilo que ela desejava. Então, preste atenção em como você usa o seu tempo e também pare e pense como é que você se coloca em relação à sua vida, em relação às pessoas que estão ao seu redor, tá? Muitas vezes a gente deixa de cuidar da gente para cuidar dos outros e gerenciar a vida de todo mundo, porque a gente se coloca no papel de indispensável. Ah, se eu não estiver aqui, essa pessoa não anda. Ah, se não sou eu aqui para regular meu irmão, minha irmã, ela não sai do lugar. Ah, se eu largar essa casa aqui, se eu não cuidar dessas coisas, a casa fica de cabeça para baixo. Né? Ah, se eu não te acordar, você perde a escola todo dia, nunca não vai chegar no horário na escola, vai perder o treino. E aí, se você for parar numa ilha deserta e ficar lá 4 anos, será que quando você voltar, seu irmão e sua irmã vão estar perdidas? Será que os filhos perderam a escola realmente, não se formaram, nunca mais fizeram nada da vida? Né? Será que o seu esposo vai deixar de comer, não vai se alimentar? Será que o seu chefe vai fechar a empresa por sua causa, em sua homenagem, ou a sua chefe, né? A sua gerente lá vai deixar o seu cargo, a sua mesa lá paradinha, com um monte de homenagem a você, para eternamente todo mundo se lembrar, passar por ali e lembrar, nossa, aqui está a funcionária que saía todos os dias depois do expediente, que chegava antes de todo mundo, né, que passava o horário do almoço trabalhando. 4 anos numa ilha, quando você voltar, você acha que a vida vai estar assim? Gente, é tanta coisa que tem nesse filme, tanta coisa para a gente refletir, tanta coisa. Eu recomendo, assim, que você pare para assistir esse filme de novo. Se você não lembra, se você já assistiu, pare e assista. É exatamente isso. Quando ele volta para a civilização, quando ele volta para o lugar onde existe fogo, onde existe carro, onde existe avião, onde existe relógio digital e tudo mais, ele se toca que o mundo está lá, do mesmo jeito. Sabe? As pessoas continuaram, as pessoas seguiram. Quem mudou foi ele. Quem muda é ele. Né? Ele muda pela experiência que ele viveu. Essa experiência não foi ele que planejou, mas o universo veio e falou, já que você não usa esse tempo para você, vem cá, vai lá para a ilha, passa 4 anos lá. Mas nesses 4 anos ele cresceu e ele mudou. E quando ele volta, é muito interessante, tem uma cena que é bem legal no filme, quando ele pega um acendedor, né, tipo um isqueiro, para acender, acho que uma vela, alguma coisa assim, e o fogo ali tão prático, tão rápido, né, tão num clique, e ele lá na ilha tinha que fazer aquele movimento lá com os pauzinhos, tal, para conseguir fazer fogo, e aí ele, sabe, se toca da dimensão daquilo, e ao mesmo tempo da insignificância daquilo. Insignificante e ao mesmo tempo cheio de significado. Quando ele volta, nada mais tem o mesmo valor, nada mais está sob a mesma perspectiva. A perspectiva dele é outra para aquilo tudo ali que ele encontra. E é isso que acontece com a gente quando a gente se permite viver momentos transformadores. E momentos transformadores, Criativa, não são aqueles momentos que te sacodem, joga para cima, para o lado, para o outro, pá! Existem esses também, mas existem coisas simples, momentos simples, coisas simples que a gente pode mudar e que são transformadoras. Depois que você passa por uma experiência, uma novidade, que você abre os seus olhos e a sua mente para enxergar de outra forma, ou para viver uma nova situação, ou se adaptar temporariamente, você começa a ver as coisas de um ponto de vista diferente.
Você consegue enxergar de uma outra forma. E isso faz total diferença para você e para os seus projetos e para a sua vida. Quando a gente olha o mesmo tempo para a mesma coisa, a gente faz o mesmo tempo a mesma coisa, raramente a gente nota que existem outras possibilidades, né? Que existem outros caminhos. Então, é muito importante se permitir descansar a mente, olhar para outros lugares, sabe? Abrir os olhos, buscar essa sua ilha que vai te fazer aprender a fazer fogo, que vai te fazer aprender a pescar, que vai te fazer aprender a controlar, a entender as marés, a entender o vento. É preciso você encontrar a sua ilha, tá? E não precisa ser o universo te jogando nesse momento, te fazendo ir parar numa ilha deserta. Você pode buscar a sua ilha. Você pode andar de bicicleta, você pode acordar 30 minutos mais cedo, você pode abrir um livro e ler cada dia uma página, você pode começar a assistir uma coisa diferente da que você costuma assistir, conversar com pessoas diferentes. Você pode trazer essa ilha até você, que é esse frescor, essa novidade, sabe? Esse sol quente na pele, deixar o cabelo crescer, aprender a pescar. Então, você pode trazer essa ilha até você, para que você aprenda coisas novas, enxergue o mundo com uma nova perspectiva, para que você aprenda e use tudo isso de novo que você vai ver nessa ilha, que você use na sua vida e no seu projeto de vida. Qual é o pacote que você não vai abrir, que você vai guardar para te manter ali, ó, determinada, estimulada? Que pacote é esse que você tem que entregar, que te mantém estimulada? Não, eu vou sobreviver esse momento, eu vou viver e vou chegar lá e vou fazer a entrega do pacote. Esse é o meu objetivo. Qual é o seu pacote? Qual é o embrulho, qual é a entrega que você tem para fazer que vai te estimular a se manter determinada nesse caminho, viva, saudável, para fazer essa entrega? Quando você se permite estar nessa ilha, buscar a sua ilha, muitas coisas que para vocês tinham sentido deixam de ter. Muita coisa que você dava valor, ou que você dá valor, que parece que sem isso você não sobrevive, quando você se permite passar um tempo nessa ilha, você vê que aquilo não tem exatamente esse valor todo, não é tudo que você pensava, sabe? Você vai começar a dar novos valores. A entender que coisas têm valores diferentes. E olha só, não significa abandonar nada. Não é preciso abandonar nada. Isso é uma escolha sua. Mas é importante você ter possibilidades. Você poder enxergar que existem outros caminhos. Se você resolver que não quer mexer e mudar agora, ok. Mas lá na frente, pode dar aquela vontade, aí você lembra, eu sei fazer fogo. Eu sei pescar. E aí você pode fazer um uso dessa nova habilidade, dessa nova informação que você tem, para transformar o seu universo, para fazer esse novo caminho, né? Para ir adiante, para se superar, para buscar novidades, para usar a sua criatividade. Então, controlar o seu tempo da forma que você quiser, com essas novas informações que você tem. Aí você descobre que dá para tirar 15 minutinhos para usar para um projeto X ou um projeto Y. Às vezes, naufragar e parar numa ilha deserta sem absolutamente nada pode ser uma salvação. Passar a ver as coisas de maneira diferente, passar a enxergar outros valores.
Vai ver que é isso que você está precisando para desencantar, para sair desse lugar onde você acha que está parada, ou para ter mais estímulo, para ter mais ânimo, para ter mais vontade. O mundo continua, o mundo continua, o mundo vai. E você acha que esse lugar único onde você está é o único lugar que existe, é o único ponto onde você pode estar. Olha a dimensão do universo, olha o tamanho do mundo. E aí se pergunte, será que é só isso aqui mesmo? Será que se eu me arriscar, botar o pé um pouco para fora, eu não vou enxergar algo novo, algo novo não vai se descortinar para mim? Qualquer passo criativo que você der para fora desse círculo aí que você está, qualquer coisa que você faça para ultrapassar esse limite que você tem hoje, vai te mostrar já um universo novo. E o mundo nunca mais vai ser igual. Pode ser desse tamanho a informação, ou pode ser gigante. Faz mudanças em você, te traz mudanças. Às vezes, perder tudo ou deixar tudo pode ser uma coisa boa. Você pode descobrir que tudo que você achava que era importante, na verdade, não era tão importante assim. Ou você pode descobrir que era mais importante ainda do que você imaginava, e aí você vai trabalhar para melhorar, para avançar nisso, no que você já faz. Mas é importante você ter parâmetros para você saber se o que você tem e o que você vive está bom. É preciso você conhecer outras coisas. É preciso você ter com o que comparar. Então, a ilha vem nesse momento bom aí. Essa ilha deserta, você lá sozinha, vem no momento bom. Se o universo não te jogar na ilha, você procura a ilha. Mas você pode usar as suas habilidades para um novo universo, para se adaptar a essa ilha, para se adaptar a um novo momento no mundo. A gente não precisa começar tudo do zero, a gente não precisa ser lançada numa ilha deserta para começar. A gente pode começar aos poucos. Para isso, é muito importante você parar e olhar. O que eu tenho? O que eu sei fazer? Quais são as minhas competências? Quais são as minhas habilidades? Como é que eu uso o meu tempo? Como é que está a minha vida? O que eu faço? Se o personagem do Tom Hanks pudesse fazer essas perguntas antes de ter entrado naquele avião para chegar na ilha, o que você acha que ele responderia naquele momento? Ah, eu não caso porque eu não tenho tempo. Não, depois que eu fizer tal coisa, eu vou para lá. Depois. E quando ele saiu da ilha e foi resgatado, né? O que você imagina que ele responderia para essas perguntas? Né? O que você tem? O que você sabe? O que você gosta? O que você quer para você? O que é importante? O que não é? Onde é que você está? Como você se sente? A mesma pessoa, um espaço de tempo, uma experiência e pontos de vista totalmente diferentes. Porque ele se permitiu, mesmo que o universo tenha forçado, né? A passar esse tempo nessa ilha e prestar atenção a si mesmo, seu tempo, a tudo que ele sabia e podia e fazia. Né? Então, tá lá o Tom Hanks em 2 momentos específicos. O mesmo homem, e se você parar para ele fizer perguntas X aqui, fizer as mesmas perguntas aqui, você vai ter respostas totalmente diferentes, perspectivas, valores muito diferentes. Alguns vão ficar mais fortes, outros vão ser abandonados. Novos vão vir, mas não é a mesma pessoa. Aqui e aqui. Aqui existe uma pessoa nova, uma pessoa diferente, uma pessoa mais forte. E aí, acha que você consegue sair daqui e chegar aqui?
olhar esse mundo com outros olhos, sob outra perspectiva. Então, comece se perguntando, se você estivesse entrando naquele avião do Tom Hanks agora, como é que está a minha vida? Aqui eu dedico meu tempo, o que é importante? O que eu faço? O que eu sei fazer? Tá? Se eu tivesse tempo, o que eu faria? E se eu não tivesse mais tempo, o que é que eu faria? Tá? A gente está no meio ainda, ou melhor, saindo, né? É bom falar saindo. A gente está saindo de uma pandemia onde muita gente sofreu, muita gente ainda está sofrendo, todos nós estamos sofrendo. E quando eu falo muita gente sofreu, muita gente está sofrendo, porque mesmo nesse momento tão difícil, ainda existem sofrimentos maiores do que outros, tá? Então, todos nós sairemos desse momento com grandes aprendizados. Todos nós também fomos forçadas a sair daqui e chegar aqui. Comece se perguntando como você estava antes de começar a pandemia e o que transformou você até agora. O que mudou em você? Que medos afloraram? Que coragem aflorou? O que você nem imaginava que poderia e seria capaz de fazer, que essa pandemia te fez fazer, te fez enfrentar? Que momento difícil você sobreviveu, você passou, físico, mental, e que você nem se imaginava capaz? Em que você se transformou? O que a pandemia fez para você? Deixa eu pensar bem como eu vou colocar essa pergunta. Não é o que ela fez melhor para você, mas em que viver essa pandemia te transformou para melhor? Em que você ficou mais forte? Né? Onde brotou sua coragem? Onde brotou sua criatividade? Onde você teve que se virar criativamente para fazer as coisas acontecerem? Como que você deu a volta? Como que você está agora? Olhe aspectos positivos e olhe os aspectos negativos, também procurando ver em que eles te fortaleceram, em que você saiu mais forte, mais preparada, mais experiente. O que é que com essa pandemia você não vai mais errar? O que é que com essa pandemia você vai fazer melhor? Faça dessa pandemia a sua ilha. Como você entrou nela? Como você está saindo dela? O Nolan sai da ilha totalmente transformado. Ele não é mais o mesmo homem que chegou. E uma coisa muito importante também, ele teve que ter coragem em determinado momento para sair daquela ilha, para sair daquele processo. E isso só foi possível porque o tempo que ele esteve naquela ilha, ele não jogou fora. Ele pegou todas as competências e habilidades que ele tinha e ele aprendeu a viver naquele universo, com aquelas adversidades. Ele entendeu as marés, ele entendeu os ventos, ele entendeu os materiais que ele tinha, ele criou uma estratégia, e quando ele não pôde mais, ele falou: eu tenho que arriscar, eu tenho que me arriscar, eu tenho que ir, senão eu vou passar a vida inteira aqui nessa ilha, e eu já sei o que eu tenho aqui, até onde eu posso ir, e eu quero mais. Então ele falou, é melhor arriscar e ir adiante. E aí ele usou o conhecimento que ele tinha e verificou qual seria o melhor dia para ele sair, para enfrentar aquela barreira que tinha lá das ondas ao redor da ilha, para ele conseguir transpor aquilo. Ele construiu uma jangada, ele usou todo o conhecimento que tinha para criar uma estratégia para sair da ilha. Então ele aprendeu na ilha, com tudo que ele viveu de difícil, pegou esse aprendizado e aí falou, agora eu vou.
Eu aprendi, eu estou mais forte, eu sei como a maré funciona, como os ventos estão, eu sei como amarrar esse pó, o Wilson está aqui para me acompanhar, eu vou tomar água de coco, e ele foi. Ele foi e enfrentou as ondas, enfrentou para sair daquilo, porque não era mais o que ele queria, né? Ele precisava enfrentar, ele precisava de coragem para sair dali. Mas ele não saiu nadando no primeiro dia que ele chegou, ele não sabia onde ele estava, o que acontecia ao redor, ele não sabia absolutamente nada. Ele não sabia se ia chegar a socorro ou não. Mas 4 anos depois, todas essas respostas ele tinha, e ele falou, agora eu preciso me arriscar. Se eu quero mudar, se eu quero sair daqui, eu preciso me arriscar. E aí ele se programou, planejou e saiu da ilha. Bom, tinha o risco de se afogar? Tinha. Tinha o risco de ninguém encontrar ele? Tinha. Mas também tinha o risco dele ser resgatado. Risco é a possibilidade de algo dar certo ou não, né? De uma coisa acontecer ou não. E ele foi, se arriscou, ele teve coragem, né? Juntou tudo que ele tinha, todo o seu conhecimento, planejou e foi. Esse é o grande segredo. Então, vamos lá? O que é que você aprendeu nesse momento de pandemia? O que é que você aprendeu na sua vida? De onde você estava e onde você está agora? Há 2 anos atrás, você imaginaria passar por tudo isso e chegar agora onde você está? Em que você está mais forte? O que você aprendeu? Que habilidades você usou nesse tempo de pandemia, nesse momento nessa ilha? Que habilidades você usou em outros momentos difíceis da sua vida? Que caminho você fez para chegar até aqui? Como você era e como você está agora? Busque um momento aí no tempo para você fazer essa comparação. Quando eu era naquele momento, como eu era naquele momento X, como é que eu estava? E como é que eu estou agora? E o que que me fez estar mais forte, melhor, mais inteligente ou mais preparada agora? O que que eu eliminei? O que que eu trouxe comigo? Comece a observar. Veja o salto que você deu de antes para agora e o salto que você pode dar de agora para depois. Primeiro, entendendo como você está. Se você estivesse entrando naquele avião e fosse o personagem do Tom Hanks e fosse responder como você entrou naquele avião e depois como você saiu daquela ilha. Faça-se essas perguntas. Em que eu estou mais forte? Onde eu usei a minha coragem? Que obstáculos eu venci? O que é que eu usei das minhas habilidades e das minhas competências? O que eu melhorei? Em que eu melhorei? Tá? E o que eu ainda preciso melhorar? E o que eu posso ficar melhor ainda? Né? Como eu posso ir além? Ok? Criativo, esse filme tem muita coisa para se refletir sobre ele, muita coisa. Mas usar o seu tempo, reconhecer as suas competências, as suas habilidades, lembrar que onde quer que você esteja, elas não te deixam, elas fazem parte de você e você vai poder usar elas sempre. Não esquecer que você tem competências, que você tem habilidades. Não esquecer que você tem força e coragem e que ela sempre aparece no momento das adversidades. Então, olhe os momentos de adversidade que você viveu e olhe e veja, nossa, olha eu ali, super forte, resolvendo aquilo. Nossa, olha eu ali, gente, naquele momento. Nossa, eu joguei duro, eu enfrentei. Putz, não deu certo, mas eu enfrentei. Putz, deu certo, uhul, então eu posso de novo. Não deu certo, mas eu enfrentei e aprendi. Então, agora eu vou fazer de novo, porque agora eu não vou mais errar. Muita coisa para você aprender e refletir nesse filme. Muita coisa. Eu recomendo você assistir. Assista com olhos bem ligadinhos, olhos bem atentos, ouvidos bem atentos, para você captar o máximo de semelhanças com a sua vida, com o seu dia a dia. Pois é. Nossa vida, de todas nós, está ali refletida naquele filme O Náufrago, ou melhor, Náufrago. Então, assista e procure se perceber ali nos diversos momentos e
Procure entender qual é a sua caixa, qual é a encomenda que está na sua mão, que você quer fazer entrega lá na frente, e que você está agarrada nela ali e fala, eu vou levar. Não importa o que acontecer aqui, eu vou levar. Vou vencer os desafios, vou cuidando aqui da minha caixa, da minha entrega, mas eu vou fazer essa entrega. Tá bom? Criativa, um beijo no coração. Depois me conta se vocês gostaram desse horário novo, das 10 da manhã. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje e que vocês assistam o filme O Náufrago, tá ok? Sigam meu canal no YouTube, Dea Ferreira. Eu vou trazer sempre muito material para a gente discutindo, conversando sobre vencer medos, construir autoconfiança e alcançar os seus objetivos. Tem coisa melhor do que ir parar numa ilha deserta e depois sair super revigorada? Isso é autoconfiança, isso é vencer medos, e isso é alcançar objetivos, transformar em realidade, tá bom? Um beijo no coração, fiquem bem. Semana que vem tem live de novo, na terça-feira, às 10 da manhã. Deixem suas opiniões, façam comentários. Eu estou aqui para vocês. Um beijo no coração, fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, galerinha do YouTube. Tchau, galerinha do Instagram. Beijo.